maravilhoso. Oi, Boa Vivi! noite! Boa noite, minha amada. Hoje eu vou te Boa falar, Vivi. noite! Hoje foi assim um dia bem agitado para mim. Eu estava, Vivi, por isso que eu tô toda maquiada. Você Eu tá está... linda, Pois é, amada. inclusive. Eu fui Muito para um linda. Então, eu fui para um estúdio aqui em São Paulo fazer umas fotos. Aquele negócio de Instagram, né? Também para a capa do meu livro. Aí eu falei, vou marcar 3 horas, Vivi, que eu acho que umas 5 horas eu tô em casa. Gente, eu cheguei a 5 minutos dessa live. Olha aqui o jeito. Mas tá Mas eu tô linda, né? preparadíssima, lindíssima. Prepara. E você, tá bem, Vivi? Tudo em paz, graças a Deus. Só aquela correria também. Foi correria, mas eu sempre digo, a gente só não pode esquecer porque que a gente corre. É verdade. Se a gente Vivi? ficar numa correria sem sentido, uma correria doida, a Pois vida é. passou e a gente não percebe. E hoje nós vamos falar sobre isso. Eu estava falando para o pessoal, Vivi, que você é psicóloga, você é mentora, você é palestrante. E você tem toda a autoridade para a gente falar hoje sobre um assunto, gente. Vivi, eu quero te falar uma coisa. Eu aprendi muito com você sobre isso. Ai, que bom, Muito. Ana. Porque esse assunto, Vivi, realmente eu precisava. E você fez tanta parte da minha vida durante esse ano que eu comecei a melhorar sobre esse assunto. Que Gente, linda. você que está aí nessa live, Vivi, fale, fale do teu Instagram também depois. Vamos falar sobre um assunto importantíssimo, leveza. Vamos, vamos, Fale vamos. aí, Vivi. Inclusive um tema bem paradoxal, né, para o mundo que vivemos, porque parece assim quase uma revolução falar sobre leveza num mundo que Sim, tá, parece cada vez mais agitado. pesado, agitado, mais ansioso, mais complexo. Então, quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, até me veio um Deus, mas falar de leveza nesse mundo, tipo, eu acho que ninguém vai querer saber disso. Mas é exatamente por isso, né? Quando a gente começa a entender que a gente precisa aprender a saber viver, né? E não só sobreviver. Muita gente está só sobrevivendo, só cumprindo a agenda, só dando conta, fazendo, fazendo, fazendo. E achando que a meta é fazer mais, conquistar mais, ser forte o tempo todo. E a gente vai esquecendo de olhar para a alma, descansar a alma, liberar alguns pesos. Então, antes de falar de leveza, Ana, eu gosto muito de falar sobre o que é que pesa, né? É que E pesa. Ô, Vivi, deixa eu te falar uma coisa. Eu era uma pessoa assim, achava que ia dar conta de tudo, sabe? Casada, com os filhos, com o marido, eu sou empresária, eu tenho 2 empresas, sou mentora também, palestrante, a gente está aí num caminho muito espetacular, incrível. E sabe o que que eu achava? Eu não sentia essa leveza. Eu uhum, achava assim, Vivi, que eu tinha que fazer. Se eu não fizesse, ninguém ia fazer. Eu não delegava nada para ninguém. E sim, assim, todas as minhas coisas era na força do braço, porque eu achava que eu tinha que mostrar para as pessoas, olha só, Vivi, eu tinha que mostrar para as pessoas que eu era capaz. olha só. E eu vou te dizer, eu estava bem pesada e eu falo assim, com muita autoridade, dizer, depois que eu te conheci, o teu assunto assim, gente, é incrível o assunto da Vivi, e hoje eu queria te falar isso, eu tenho certeza que Que lindo. muitas pessoas estão como eu era, viu, Vivi? Uau. E eu não buscava eu não sabia sobre essa leveza. Dava para eu Incrível. fazer tudo, né, Vivi? Eu E poderia dá, fazer tudo né? isso, casa, marido, empresa, tudo, mas ser leve. Mas eu não Isso. conseguia ser leve. Olha só. Então, que depoimento lindo, né, Ana? Você não tinha Sim, me falado isso assim sim, diretamente, né? Mas como eu fico feliz, porque leveza, para começo de história, não é ausência de responsabilidades, não é
não termos coisas para fazer. Pelo contrário, eu posso te dizer que assim, esse momento da minha vida, eu nunca senti tanta responsabilidade nas minhas costas como eu estou sentindo nesse tempo, nessa estação profissional, principalmente, que eu estou vivendo. E não significa peso, pelo contrário, né? Assim, não é pesado. Então, responsabilidade não é a mesma coisa que peso. Nós carregamos, às vezes, muito peso nessa bagagem, e esse peso é excesso emocional. Então, Pois você é, falou aí um excesso emocional, que é o quê? Eu preciso dar conta de tudo. E, de preferência, sendo perfeita em tudo. pois Só é. que isso não existe, né? Nós podemos sim dar o nosso melhor e devemos perseguir isso, porque excelência é uma característica divina, nós devemos buscar a excelência, mas excelência não é perfeccionismo. Então a Sim, gente tem que conseguir nomear essas coisas, diferenciar essas coisas. Se eu falo que eu tenho que dar conta de tudo e de forma perfeita, isso é um excesso de peso na nossa bagagem mental, na nossa bagagem emocional. sim, E é esse outro aqui que Lívia está colocando, né? Existe um peso muito grande nessa necessidade interna de provar algo para os outros. Então, eram dois pesos gigantes aí que você falou, né? E que eu acho lindo você falar, porque você está ajudando aqui outras pessoas a identificar sim, isso, que sim. é essa necessidade de aprovação externa. Quando a gente não Isso. está com esse coração tranquilo, com o nosso valor, né, com a nossa validação, a gente fica buscando fora. Então, isso também essa necessidade de aprovação também é um excesso de peso. Vivi, eu me sentia tão exausta, sabe? Muito exausta. Eu acho que eu já acordava cansada, Olha só. já acordava cansada só de pensar o que eu tinha que fazer durante o dia, porque na minha cabeça, e outra coisa, hein? Na minha cabeça, quando eu não conseguia dar conta, Vivi, porque uma agenda e eu ticava ela dos que eu fazia. Quando eu não conseguia fazer tudo o que eu coloquei naquele dia, nossa, aí que eu ficava pior. Porque eu falava assim, gente, eu não tô dando conta nem disso. Olha a Uhum. cobrança. E eu acredito, né, Vivi, pela tua experiência, que muitas mulheres, porque a gente fala muito para mulheres, eu falo muito para mulheres, Sim. elas se sentem exaustas dentro de casa, no trabalho, tem que fazer muita coisa. E não é isso, né? Na verdade, é o que você falou, é emocional, né? O que é que tá bloqueando para uma pessoa não se sentir leve, com responsabilidade, mas leveza? Na sua vivência, o que você mais vê nas mulheres, Vivi? Uhum. O meu público, ele é muito a liderança, né? Então, para quem não me conhece, eu falo muito com líderes dentro das organizações do trabalho, dentro das corporações, né? E é exatamente esse lugar de muito peso, né? O mundo do trabalho hoje é um lugar também muito exaustivo para as mulheres, e eu vejo muito, Ana, que nós mulheres conquistamos um espaço super importante, né, no mundo do trabalho, e eu defendo mais mulheres na cadeira de líderes, mas a gente não equaliza com todos os outros papéis, né? Então a gente só vai acumulando mais funções e a gente quer colocar mais perfeição naquilo que a gente faz. Então, esse lugar da mulher hoje, né? A mulher moderna que conquistou o seu espaço no mundo do trabalho, que tem conquistado cada vez mais. E nós sabemos que a mulher tem uma capacidade muito grande, né, de executar muitas coisas, de cuidar de muitas coisas, de colocar excelência naquilo que faz. Mas quando a gente não busca um tempo para nós mesmas, né? Não busca um autocuidado ou não busca enxergar com autoconhecimento e conhecimento do alto, eu sempre brinco, é autoconhecimento, mas conhecimento do Sim, alto. Então a gente tem que ter perfeito. uma setazinha para dentro para buscar a consciência e uma seta para cima
para nos relacionar com Deus, para entender Isso. para que Ele nos fez. Porque quando a gente está fora desse lugar para o que Ele nos fez, a gente fica numa busca por uma conquista e uma validação que é sem fim. Essa que é a verdade, assim, porque não tem fim. Sempre o mundo quer mais. O mundo quer mais que você seja a mãe perfeita, a esposa maravilhosa, a dona de casa incrível e a melhor profissional do mundo. E, de novo, eu não estou dizendo que a gente não vai buscar excelência em todos os nossos papéis. Mas talvez a grande chave, né, Ana, assim, não é uma vida perfeita, mas é uma alma mais alinhada com aquilo que nós temos de talentos, com aquilo que nós temos de propósito, com aquilo que pulsa mesmo no nosso coração. Então, só que se a gente não para olhar para essas coisas, se a gente está só nesse externo, fazendo e não buscando olhar momentos, como eu digo, sempre digo, mais momentos de introspecção. Eu comecei essa live já fazendo algo. Eu disse assim, naquela correria, mas a gente só não pode saber pelo que a gente corre. Então, Isso. isso já foi uma forma de sinalizar esse ponto que eu quero trazer, né? É não viver uma vida anestesiada, uma vida que a gente está só sobrevivendo, uma vida que a gente está Isso. fazendo porque o mundo valoriza, porque o mundo diz que Isso. tem que ser. Será que é o que eu quero? Será que é o que faz sentido para a minha vida? Será que esse é o estilo de vida que eu quero? Será que isso é o mais importante? Ou é o mundo que está me dizendo que isso é Sim. importante? Sabe o que acontece? Você falou uma coisa muito importante, Vivi, muito importante. A mulher, não, as pessoas em geral, mas a mulher, normalmente, ela não sabe quem ela é. E quando você disse, ela não sabe se posicionar, primeira coisa, ela não sabe nem a identidade dela, né? E quando ela não tem essa identidade formada, aquela que o Criador nos deu mesmo, começa a colocar. Eu adoro quando você fala sobre os tijolos, os tijolinhos, né? Eu amo quando você fala isso. Ela começa a colocar tijolinhos, né? Daquilo que falaram, às vezes, muitas vezes, ela, né? Começa a ficar sobrecarregada, Isso. não é isso? Começa a ficar sobrecarregada e acha que tem que dar jeito para tudo, ela é capaz de tudo. Mas por que isso? Porque ela não está posicionada, né, Vivi? É uma Isso. mulher que está exausta e isso a alma, quando você diz sobre a alma, gente, alma é onde estão as nossas emoções. Uhum. Alma é aquilo que nós já passamos, sobre a nossa história, aquilo que nós carregamos. Na alma fica o quê? Fica todas aquelas emoções de ansiedade, tristeza. Quando a gente fala alma, é realmente onde precisa ser tratado, né? E Isso. normalmente, quando a pessoa não é leve, não é isso, Vivi? Ela tem problema almático, não é Isso, isso? isso mesmo. E eu quero até compartilhar que eu vi o comentário, né, da colega aqui, eu vou ler, né? Ela falou: tenho tentado viver isso, mas me sinto tão solitária, meu marido não liga para mim, só fica no celular assistindo futebol e eu me sinto desprezada. Me desculpa o desabafo, né, mas tá muito pesado. Então, assim, nós vivemos, sabe, esse tempo, né, Ana? E aí eu quero falar algo para ela que tá aqui. Fernanda, A gente trabalha como se não tivesse filhos e marido, e a gente cuida da casa como se não trabalhasse, e a gente só está acumulando funções, e ainda nessa busca toda tentando manter um equilíbrio emocional, como se não tivesse sobrecarregada, né? Como se não tivesse um monte de coisas. E eu diria, sabe, aí eu vou falar da minha experiência, tá, Fernanda? Teve um momento da minha vida profissional, Ana, que eu tive que tomar algumas decisões, eu tive que fazer escolhas. Eu também já vivi momentos onde eu estava muito pesada e eu já conheço qual é o meu peso, né? Assim, quando eu estou muito pesada, eu fico mais murmurenta, mais reclamona, mais impaciente, né? Então, quando a gente está sobrecarregada, geralmente, quem é que mais sente? Será que é a galera do trabalho? Será que é o meu chefe? Será que eu sou impaciente com o chefe? Será que, falando aqui para quem vai assistir agora ou para quem vai assistir depois, né? Quem será que sente
os nossos maiores pesos. E geralmente é a nossa família, é quem a gente mais ama, né? E é quem vai também, com quem a gente tem que se reabastecer também. Então, se você está passando por isso no seu casamento, Fernanda, o que eu diria realmente assim, aqui é muito superficial para dizer algo, mas falando da minha experiência, quando, como eu tenho um valor de família muito forte, no momento que eu senti que eu estava extravasando e deixando a peteca cair para o meu lado da família, ou para o meu lado do relacionamento com Deus, por exemplo, né? Então eu não conseguia mais ter tempo diário com Deus, eu não conseguia, é como se eu não tivesse tempo, porque tá sempre no corre, tá sempre fazendo, então não dava tempo, sempre cansada, sempre impaciente. Eu tive que tomar decisões na minha vida profissional. E nessas três esferas da minha vida, carreira, família e Deus, meu relacionamento com Deus, na minha hierarquia, sem dúvidas, o trabalho ele estava em terceiro lugar. E eu amo trabalhar. Eu sempre trabalhei, eu sempre busquei ser útil para o mundo, mas foi um momento que eu tive que tomar algumas decisões para priorizar aquilo que mais importa para mim. Então, por que eu estou falando disso, né? Porque nós temos que ter muito clara essa nossa hierarquia de valores, né? O que é mais importante na vida? Será que dá para ter tudo todo o tempo? Ou será que nós temos que tomar decisões importantes, enfrentar alguns preços, tomar, enfim, né, ter coragem, né, para enfrentar algumas coisas, para que a gente possa reordenar as prioridades da nossa vida. Então, será que dentro da família não está precisando de um esforço a mais? No meu caso, talvez precisava de mais tempo. De que adianta eu estar ali morta de cansada no final do dia, eu não consigo ter tempo de qualidade com os meus, eu não consigo ter paciência para ouvir o meu filho ou para ouvir o meu marido. Então, para mim não estava fazendo sentido. Era um corre que não estava fazendo sentido na minha vida. Então, o que nós precisamos pensar muito, né? Sim, eu concordo que esse peso é muito almático, né? No campo da alma, no campo dos pensamentos, no campo das emoções, no Sim, campo das experiências, memórias, das nossas sim, vontades, então, das nossas decisões. sim. Então, eu diria que nós precisamos, para em momentos assim mais difíceis, precisamos parar, pensar, reordenar prioridades e tomar decisões. Tomar decisões difíceis, porque se nós estamos vivendo uma vida que não está alinhada aos nossos valores, o grande ponto é que a gente corre o risco de crescer e crescer muito na carreira, eu falo muito de carreira, né? Crescer e crescer muito, mas se perdendo de si, ficando tão distante dessa essência que eu nem sei mais onde é que eu me perdi, porque eu fiquei muito distante, porque eu já não me reconheço mais, porque eu estou fazendo aquilo que o mundo espera de mim, não aquilo que é importante Sim, para mim. uhum, é isso Então, mesmo. todas essas dores, elas são emocionais, elas não têm a ver elas têm a ver com a forma como a gente enxerga o mundo, com a forma como a gente processa as emoções, como a gente processa aquilo que nos acontece, com os nossos valores. Sabe, Vivi, até também respondendo um pouco a Fernanda também, e você foi muito pontual, a primeira coisa, para a gente procurar ser leve, com essa leveza que a gente está conversando hoje, a primeira coisa eu comecei a ter clareza, consciência sobre mim mesma. É isso aí. Então, Fernanda, a primeira coisa, como ela falou aqui, né? O que você. Eu faço o que eu fiz. Eu comecei como? Fiz uma introspecção, comecei a ter clareza e comecei a me observar. Eu primeiro. Mas assim, por que eu estou tão pesada? Por que está acontecendo isso? Por que as pessoas do meu lado estão tendo essa reação? Primeiro, vamos ter clareza sobre nós. Sim, Né? é Até isso. para buscar, como você falou, no campo das emoções, buscar aquilo que precisa ser alinhado. Exato. A gente precisa Exatamente. isso. A primeira coisa, né?
Porque eu, quando descobri que eu estava querendo agradar as pessoas e ficando pesada, ficando exausta, porque eu queria mostrar meu serviço, Uhum, porque eu queria ser aplaudida, uhum. eu queria ser amada, É eu isso. queria ser olhada. É isso aí. Quando eu percebi, veja só, hein? Quando eu percebi que o problema não estava no outro, estava comigo, Uhum. e eu estava ficando doente, porque eu comecei a ficar exausta, eu fui fazer essa introspecção. E é isso que a Bíblia nos ensina: examina-te a ti mesmo. É Então, isso. eu digo isso. A gente quer leveza? Puxa, eu quero ser leve, eu quero ficar assim. Não que você não vá ter desafios, né, Vivi? Não é que você vai perder tua responsabilidade, como você falou. Mas como é que nós vamos passar aquele dia, né? Numa leveza, resolvendo tudo. E super bem. E como você falou, dentro da tua casa, no teu trabalho, naquilo que você está fazendo. Gente, ser leve. Ser leve. E eu aprendi a ser leve depois que eu fiz essa introspecção, viu, Vivi? Muito bom, Tá Ana. certo isso, né? Excelente, porque como é que a gente vai aprender a soltar os pesos se a gente não reconhecer esses pesos? Porque o que é um peso para você, talvez não seja um peso para mim, Pois talvez é. não seja um peso para quem está aqui na live. Então, eu quero sugerir que vocês, a gente está aqui fazendo o quê? Expandindo a consciência, né? A gente precisa Isso. identificar qual é a parte em mim. O que você falou foi isso, né, Ana? Qual é a parte em mim? Estou falando desse relacionamento conjugal que é pesado, que eu tô me sentindo solitária, que eu tô me sentindo assim, mas qual é a minha parte? Porque definitivamente, gente, a gente não tem controle sobre o outro. A gente pode influenciar esse outro. Mas se a gente não está fazendo esse autoexame, né, de consciência, enxergando em mim o que precisa ser mudado, eu não sou da linha que tudo é Não, responsabilidade minha. Eu não claro que sou dessa não. linha. Sim. Mas uma boa parte, ela é sim a minha responsabilidade. E aí o ponto é, onde está a minha energia? Pois é. Porque as pessoas querem colocar energia para mudar o outro. Quando na realidade, a nossa maior energia, o nosso maior foco tem que ser em transformar aspectos em nós mesmos. Transformar a forma como a gente também está lá em Romanos, né? Transformai-vos pela renovação da Então, vossa mente. da É mente. Primeira importante, coisa, é a primeira coisa. Como é que renovar a a gente. mente. E assim, como é que se manifesta isso, né? Essa leveza. Então, a leveza, ela se manifesta através. A leveza ou o peso, né? Através das nossas palavras. O que está saindo da sua boca, da minha boca? Será que eu estou mais murmurando, reclamando, criticando, apontando o problema do outro? Ou será que eu estou ali buscando enxergar o copo meio cheio, ter esperança, ser grata de alguma forma, ainda que seja difícil, ainda que pareça que não tem nada de bom acontecendo, mas sempre Sim. tem. A gente é que tem que treinar o nosso olhar, porque se a gente não treinar o nosso olhar para aquilo que está dando certo, o nosso normal é olhar só aquilo que está dando errado, né? É ter um peso muito grande para aquilo que não funcionou. Então, para que a gente possa deixar alguns pesos, a primeira coisa eu falo para líderes, então eu digo autoliderança. Como é que você vai liderar outras pessoas se você não lidera a si mesma? Não Como é que você governa. não governa? Como é que você vai liderar as emoções de outras pessoas, influenciar outras pessoas se você não conhece nem você mesma, as suas emoções, os seus gatilhos, as suas dificuldades, os seus desafios? Então, é, primeiro esse autoexame mesmo, qual é a minha parte, o que está afetando em mim, o que que eu Sim. estou trazendo de leveza para esse lá, o que que eu estou trazendo de paz, porque a leveza também vem com essa paz, vem com essa humildade, vem com essa Sim. coragem. A leveza é um estado mental, né? Olha Além de um só. estado mental, é um estilo de vida também, um estilo de vida Sim. de não perder tempo reclamando, de ter o Isso. olhar calibrado para enxergar aquilo que está dando certo. E o que não está dando certo, bota energia, vamos ajustar o que que cabe a mim, né? Desenvolvendo isso
colocando energia naquilo que está no meu controle. O que está no meu controle, Vivi? Os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas palavras, os meus comportamentos. A gente conhece uma pessoa pesada pelo que a gente vê, pelas palavras que saem da boca dela, pelos Pois é, comportamentos, como sim, age. Então a gente consegue perceber quem tem essa luz da leveza, quem tem um peso, uma sobrecarga emocional, mental. Por mais que o mental, por mais que o campo da alma possa parecer subjetivo demais, né, para quem está sim. ouvindo. Como é que eu vejo isso? O campo da alma. Através disso, dos comportamentos, das Comportamento. palavras. Comportamento. Gente, eu conheço tantas pessoas que são bem pesadas mesmo. Quando você falou sobre reclamação, murmura demais. A pessoa nunca vê, Vivi, nunca vê coisa boa. Não Sim, existe. é Não verdade. existe. Só fica focado nas coisas ruins mesmo. E quando você falou, tira seu olhar para as coisas ruins, coloque seu olhar para as coisas boas. Você sabe, Vivi, que muitas vezes até as coisas boas, pessoas pesadas, elas veem até nas boas coisa ruim. É Entendeu? verdade. É incrível. E é uma pessoa que fica pesada mesmo. Você não consegue Muito. conversar, você não consegue ter uma amizade, você. Nada. Eu conheço uma pessoa, tinha uma pessoa no meu trabalho antigo, isso faz tempo, mas eu me lembrei agora você falando isso, né? Até para as pessoas se identificarem ou não. Tinha uma pessoa, eu sempre acordei assim muito, eu me considero uma pessoa bem humorada, né? E aí eu chegava no trabalho, bom dia, bom dia. E aí um dia essa pessoa olhou para mim, ele era bem pesado, né? Aí ele chegou para mim e disse assim: "Eu detesto gente que acorda feliz". Aí o peso do outro, ele quer ainda Pois é, rebolar em cima da gente, pois é. né? E aí a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque o outro já é pesado. Aí a tendência do outro é colocar o peso dele em todas as relações. E, gente, sabe o que acontece? Eu vou falar algo aqui, Ana, que eu até falei essa semana no treinamento. Tem gente que tem problema nos relacionamentos, né? Ah, porque meu marido é isso, porque o meu chefe é aquilo, porque a minha sogra é aquilo, porque a minha mãe não sei o quê. Ah, porque você não conhece a minha mãe, é É porque bem você não assim. conhece o meu pai. Eu preciso te dizer com amor, coloque amor nas minhas palavras para quem vai ouvir a gente depois ou para quem está ouvindo. Sim, O elemento comum em todas as suas relações é você. pois é. Você sabe quem você é? Você está vivendo ou está sobrevivendo? Não é, Vivi? Exato, Quero exato. mandar um. Vivi, quero mandar um beijo para Um monte de Silvana. comentários aqui, Para né? Ana Santa Clara, você tá bem? A Fernanda, que a gente está conversando. A Ellen, oi Ellen. A Lívia que tá aí, a A Lívia é Helenice. minha irmã. Ó, a irmã Ai, tá que coisa aqui. linda. A Luci, oi Luci. O Gilvani, como vai, meu querido? Você tá bem? Gente, uma outra Silvana. Muito obrigada, a Lívia, né? Já falei. Cidalva. Um Gente, monte de gente aqui. Nem vi todo mundo que entrou. A minha gente, sogrinha, eu acho que tá aqui também. opa, Minha coisa sogra. fofa. Sabe, Vivi, é tão importante uma coisa que a gente tem que ter isso em mente. Você está disposta a viver todos os seus dias como? É, Nessa verdade. terra? Você quer continuar sendo essa pessoa pesada? Essa pessoa que, quando os outros te vê, te acha, nossa, nem quer ficar perto de você. Como é que você quer se sentir? Para você mesmo, claro, em primeiro lugar, mas aonde você está? O que é que está acontecendo que você não muda muitas vezes o olhar, né, Vivi? Porque essa pessoa está. Nós estamos falando de leveza, gente. Como é que a gente busca leveza? Primeira coisa, Vivi disse aqui, faça um autoconhecimento, né? Busca em você mesmo o que é. Conta para nós, né? Tipo, nós falamos aqui, é que a gente ainda nem entrou nas crenças limitantes, né?
Hoje a gente está falando muito superficial aqui, gente, mas é fazer um autoconhecimento mesmo, né, Vivi? E buscar, e focar, e ter clareza o que é. Quando você tem clareza nisso, você vai ter novos pensamentos sobre isso, e você vai o quê? Ressignificar isso, e o seu Pronto. comportamento vai ser diferente. Isso aconteceu Isso. comigo. Isso, isso. Primeiro de tudo é reconhecer se você é uma pessoa pesada. É por isso que esse exame de consciência ele é importante. Será que eu estou sendo uma pessoa pesada? Que palavras têm saído da minha boca? Como é que está a qualidade dos meus relacionamentos? Como é que está Pois a é. qualidade da minha vida? Eu estou apenas sobrevivendo, cada dia eu já acordo pesada, então depois de um final de semana na segunda-feira eu não me sinto descansado, porque tem coisa que é só cansaço mesmo. Quando é só cansaço, a gente descansa e a gente tá bem. Esse cansaço físico, que, por exemplo, a sexta-feira hoje à noite, pode ser que muita gente tenha vindo de uma semana exausta, tá cansada, e aí segunda-feira você tá bem porque você descansou. Mas tem cansaço que é na alma, não é no Da corpo alma, uma físico. alma sofrida. E é esse cansaço que quando começa segunda-feira você não se sente descansada, porque Sim, mesmo que o corpo tenha ficado descansado, mesmo que você tenha passado sábado e domingo prostrada, deitada, dormindo, você pode se sentir cansado. Então esse cansaço, esse sinal não é físico. não é Então é físico. importante que a gente traga uma visão, sabe, Ana, que eu quero trazer essa esperança para as pessoas de que é possível viver uma vida Sim, de uma forma diferente, quando a gente melhor. calibra a, algumas questões, né, internas, como é que a gente está vendo a vida, como é que a gente está se relacionando com as pessoas, quais são as nossas crenças, como você falou, e aí principalmente crenças sobre quem eu sou, sobre qual é a minha capacidade, como é que está a qualidade desse diálogo interno. E Sim, aí busca esse autoconhecimento, aí quando começa a olhar para esse diálogo interno, é um diálogo crítico, duro, sempre você é aquela voz julgadora para você, e aí essa voz julgadora para você geralmente é a voz implacável para fora também. Então é aquela pessoa que não reconhece, que não elogia, que não consegue, está sempre olhando o que falta. é Tá verdade. sempre achando que a vida deve alguma coisa, tá sempre achando que Sim, as pessoas estão te devendo alguma coisa. E a vida não dá garantia, gente. sim, A vida é muito boa, por mais difícil e pesada em alguns momentos, mas a vida é muito boa. E a gente precisa olhar essas questões, né? Quando eu falo leveza, é um estilo de vida também, um estilo de sim, vida onde eu escolho olhar para dentro de forma contínua, né? Eu já estou sim. nessa busca de autoconhecimento há 16 anos e sempre há Sempre, camadas que a gente pode descobrir em nós, sempre. então Uhum. não se esgota, né? E tá sempre com esse olhar para dentro, qual é, se fazendo perguntas, qual é a minha parte Sim, nisso? Por que que isso me afeta? Eu ainda tenho, isso, você acha que eu não tenho pesos, né? Assim, porque eu falo de claro. leveza, não. Eu passo por alguns pesos, mas a diferença é que eu não deixo isso morar no meu coração. Sabe qual é a diferença? É o que a Silvana falou exatamente aqui. É como que lidamos com a situação. Exato, É exato, isso, gente. Como é que a gente lida quando acontece algo? É com e, leveza ou é aquilo pesado? Ou como você acabou de falar? Eu estou num autoconhecimento, eu estou me desenvolvendo, eu estou tendo clareza de muitas coisas, e quando aparecem os desafios, como é que eu vou enfrentá-los? exato. Isso E é outra, muito importante. é, e outra coisa, assim, o que que eu tô carregando sem necessidade? Isso é outra coisa, Vivi. Será que eu tô. Muitas mulheres carregam coisa que nem é dela. Não é, Não é não é. dela. Se A gente tem preocupa com que, o outro. a gente tem que aprender a pedir ajuda, sair desse senso de super-heroísmo, como se tivesse que saber de tudo, lidar com tudo. A gente tem que
parar com a necessidade, assim, de buscar aprovação no mundo, quando na verdade sempre haverão pessoas, sempre vai ter pessoas que não vão aprovar e pelo mesmo motivo outras vão te ouvir. É pelo Com mesmo certeza. motivo. O que mais me liberta disso é olhar para o nosso alvo, que é Jesus Isso que é mesmo. Porque Jesus. quando eu olho, eu digo, meu Deus, o ser perfeito que ele foi, sofreu todo tipo de perseguição, rejeição, traição, abandono, Tudo. todos os tipos, Todas as injustiça, dores. todo tipo de ferida que uma alma humana pode sentir, ele sentiu Sim. e ele só se doou. Então, eu vou me preocupar com a opinião de quem nem tem a vida que eu quero viver, de quem nem está Pois é. comprometido com o meu crescimento e que só manifesta as feridas dela, né? Então, a gente tem que se Sim. libertar de alguns pesos também. Só que a gente Sim. tem que dar o nome para isso, né? Qual é esse peso? É Qual uma é o peso? necessidade de aprovação, é escassez, é uma autocobrança excessiva, Sim. é um excesso de comparação, porque eu estou o tempo todo achando que eu estou para trás, porque eu estou me Falta de comparando com estima, os né? outros. É autoestima, Autoestima. autoconfiança. É isso, gente. Primeira coisa, identifica o que é para poder ser tratado. Como é que Isso. você vai tratar uma coisa se você não sabe nem o que é? É. E até então pode ser que tenha gente que nem identifique que isso seja um problema, né? Pois é. Antes de tudo, não é nem um problema. Acha, conviveu a vida toda assim, acha que é assim mesmo, né? Não sabe nem que tem um outro jeito de viver. Pois é, isso é muito importante. Quando a gente sabe, tem a clareza do que está acontecendo, pô, mas peraí, eu não preciso ser esse tipo de pessoa, né? Então, a pessoa, quando ressignifica, eu posso ser leve nas minhas atitudes. Isso. Eu não preciso ser assim, porque sabe qual que é o problema de tudo isso que você falou? Que a gente, tudo que nós dissemos agora são crenças que a gente carrega isso, e quando a gente, crença todo mundo tem, porém, quando a gente Hum, descobre uma crença, a gente vai não alimentando mais ela, mas sim a gente vai se resolvendo para nós mesmos. Por quê? Para a gente poder ter uma vida mais leve, para que a gente possa viver com abundância, né? Isso que Jesus fala, né? Vamos viver com abundância. E é isso que é importante. E isso. outra coisa, Vivi, é o que nós acabamos de falar. Não pegue peso dos outros, porque você já tem uma mochila de tijolinho. Exato. E Exatamente. ainda pega. Gente, eu vou contar uma. Conta. Eu tenho uma irmã que ela assim, ó Deus, ó céus, tudo acontece comigo. Estou doente, estou com dor nas costas, meu filho não tá ligando para mim. Ó Deus, gente, é um peso tão grande. Eu tô É, falando, acredita vitimismo em mim. pesa muito, viu? Acredita em mim. É um peso tão grande porque ela é vitimista. Eu, você falou até antes de mim. Uma pessoa totalmente vitimista. Ela quer atenção. Ela quer ser amada. Entendeu? É. Então, o que que acontece? O peso é tão grande, Vi, que às vezes a gente, quando vai conversar, você quer desligar o telefone logo. É ruim, né? Por causa do peso. E assim, quando você se sente assim, que está dando mais atenção para as coisas que não deve, é como você falou, onde está o seu olhar? Seu olhar está na falta, seu olhar está onde eu não consigo. Aonde está o teu olhar? Exato. Dependendo de onde está o teu olhar, volta, olha para o alto, Isso. olha para o E, alto. e reconhecemos que precisa desenvolver a musculatura da coragem, viu? Hum, Porque não é fácil olhar para dentro. Eu sei que não é. E muitas vezes a gente não consegue sozinhos. Mas é uma direção. Nós estamos expandindo a consciência aqui para dar uma direção para vocês. E a direção é também desenvolver a musculatura da coragem, a musculatura da humildade. Porque se a perfeito. gente acha, quando eu falo musculatura, só um Decisão, parêntese, né? é decisão. Quando eu falo musculatura, eu tô falando assim, eu comparo muitas vezes a nossa força emocional com a força física. E a força física, ela precisa ser treinada. Todo mundo tem, Sim, por exemplo, todo mundo tem bíceps, né?
Só que Sim, alguns são mais desenvolvidos do que outros. Então é sim. muito fácil a gente ver isso. Coragem também, gente, é uma força que todo mundo tem em alguma medida. Então não ache que você não tem coragem. Não ache que Isso. você é uma pessoa medrosa. Tira da sua identidade, eu sou medrosa. E considera assim, não, se eu tenho coragem, pode ser pouquinha, mas você vai ter coragem. Em algum momento na sua vida você agiu com alguma coragem. Em algum momento você teve que tomar alguma decisão, seja pequena, seja grande, que exigiu coragem. Então comece a semear mais, lembrar dessas situações que você teve coragem, que você precisou enfrentar de frente e Olha aí. desenvolver a musculatura da coragem. Boa Coragem é uma dica essa, hein? virtude emocional. É a Sim, virtude emocional que a gente precisa desenvolver. Então, sim. desenvolvendo aí algumas pernas, né, da persistência, da integridade, né? Tudo isso tem a ver com a musculatura da coragem, de olhar para dentro, de enfrentar esses monstros, né? Muitas vezes que existem internamente, enfim. Isso mesmo. Você que está aí nos assistindo, vai nos assistir. Se você tiver alguma pergunta para fazer para a Vivi ou para mim mesma, faça, que a gente vai responder com todo amor. E uma Tem coisa alguns importante. comentários aqui, Vamos né, lá, fale aí, Ana? Vivi, fale. Ó, Sou de maravilhosa, Barretos, gente. a Fernanda. Fernanda, você é do MPF. Beijo, minha querida. Conheceu a gente lá, tá vendo, amiga? Olha aí, ó. Ai, Excelente amiga. live. Essa live está sendo incrível. Excelente. Que Se bom, você tiver gente. alguma pergunta sobre leveza, pode fazer para a gente vai responder com amor. E eu quero dizer para vocês que estão aí na nossa live que toda semana a gente vai ter live. Toda semana a gente vai ter live. A Vivi vai voltar aqui muitas vezes. Vivi, Vai você vai fazer voltar comigo aqui. também, lá no meu. Claro, estou à disposição. Nós vamos fazer lives, porque é esse transbordo que nós ficamos mais forte com os transbordos. Verdade. Então, assim, eu falo, gente, como eu passei isso, eu não tinha leveza, totalmente pesada. Eu sei o caminho, eu sei o que eu fiz. E tudo isso que eu e a Vivi falamos aqui já é uma porta para você começar a dar um passo. É, só começar. A gente está só expandindo Começa! consciência, mas já tem vários direcionamentos. Começa, não é, Vivi? Eu acho que é o mais Isso. importante isso. Começa. Não se aceite ser essa pessoa pesada, Exato. sobrecarregada. Não se aceite ser essa pessoa vitimista, porque tem muitas que dizem assim, né? Ai, da minha casa, se não sou eu, ninguém faz. Tô pesada porque eu faço isso. Gente, delega, É faz isso. aquilo que você pode, É isso porque mesmo. tudo isso que acontece, né, Vivi, chega no final. E outra, aí vai os seus comportamentos, muitas vezes são comportamento muito ruim com os outros. É. E tudo isso vai dar o quê? Vai ficar doente. Exatamente. E ressignifica algumas coisas. Por exemplo, né? Eu tenho um filho pequeno, então a minha casa sempre tem alguma coisa decorada por ele, entre aspas, né? Brinquedos espalhados. Então, se eu achar que a casa tem que estar o tempo todo 100% um brinco alinhada, nada fora do lugar, eu vou pirar e eu vou deixar impedir a criança de ser criança, né? Então faz Sim. parte, algumas coisas a gente entender que faz parte. É maravilhoso ter a casa em ordem, tudo no lugar. Mas o que me ajuda, Ana, a pensar sobre isso, por exemplo, né? O peso aí para quem gosta das coisas, enfim, tudo no mesmo lugar. O que eu fico pensando, eu me projeto lá numa visão de futuro, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, para depender da idade dos filhos de vocês, eu não vou ter esse problema, eu vou sentir falta Pois é. disso, né? Então eu penso nisso, cara, daqui a pouco isso vai ser tão pequeno que eu vou sentir falta dessa bagunça em casa, desse movimento dentro de casa, né? Porque vai estar tudo tão arrumado, mas não vai ter criança bagunçando. Então, Precisa valorizar, né, a gente Vivi? começar a dar Agora. outro significado às Isso, coisas. isso, gente. Nossa, outro significado, gente.
Olha que Verdade. importante. Você não precisa pegar pesado. Não precisa pegar pesado com qualquer coisa, em qualquer esfera, viu, Vivi? Você não precisa pegar Exatamente. pesado, você não precisa pegar pesado com você, você não precisa pegar pesado com o outro, é Isso. no trabalho. Não, gente, calma, É isso calma. mesmo. Tudo passa. E como é que você está passando? Como é que você quer chegar, como a Vivi falou, no futuro? Tenha, Isso. ter mais paciência, né? Tudo isso. O Gilvan fez uma pergunta aqui. Giovanni, né? Como Giovanni. transbordar a leveza no ambiente de trabalho? Eu não sei Hum, se você é líder ou não, né, Giovanni, mas a gente precisa humanizar as relações. E eu acho, inclusive, que você é de uma área que não é tão, né, não fala tanto dessa humanização, né? A área de construção civil é também a área do meu marido. E nós precisamos normalizar, humanizar algumas relações, não espalhar uma tensão desnecessária, sabe? Tem gente que imprime ali na carga de trabalho uma tensão desnecessária. Já tem uma tensão natural, porque o ambiente de trabalho, gente, existe pressão. Isso é claro. normal. A gente tem que aprender a lidar com a pressão. Não existe esse negócio de Uhum. não ter pressão. As empresas, elas precisam gerar resultado. Existe uma pressão, existe um nível de responsabilidade pelos resultados que a gente precisa ter. Mas, às vezes, a gente espalha uma tensão desnecessária. A forma como falamos, a forma como cobramos, a forma como reagimos, impacta emocionalmente todo mundo. Então, se eu digo, não alcançamos a meta, o que precisamos fazer é diferente de você é um incompetente, você não gera resultado, você não serve para nada, né? E aí a gente tem ambientes de trabalho que individualizam isso, né? Que geram esse peso para as pessoas, que é uma tensão desnecessária, né? Sim, Nós precisamos entender também uma outra coisa. Ninguém sabe as batalhas que o outro está passando, pois né? é. Então já tem aquela frase, né? Seja gentil, na dúvida, seja gentil. Ninguém sabe o que o outro está passando. Então, se possível, não julgue, né? Se possível, ao invés de já chegar falando, faça perguntas. Isso ajuda Isso. muito no ambiente de trabalho, tá, Giovanni? Assim, falando de forma mais prática aí. Celebrar pequenas vitórias no trabalho. A gente está Isso. sempre pensando no próximo, próximo, próxima meta, próximo desafio, próximo. E nunca celebra os pequenos passos, nunca celebra aquilo que já aconteceu, É né? Nunca verdade. reconhece. Então, a gente tem também que aprender a reconhecer alguns avanços. Isso mesmo. Porque, assim, principalmente no trabalho, que a gente fica tantas horas, né, Vivi? A maior parte do nosso tempo acordados é no trabalho. Acordado, é no trabalho. E você já imagina isso, você no trabalho, porque tem pessoas que só gostam de confusão, né? Pessoa pesada mesmo, já chega na confusão. E aí, para transbordar essa leveza, observa mais, né? Como a Vivi falou agora, né, Vivi? Não tem esses pensamentos de que, ou para, sei lá, de brigar, de dar muita atenção para coisa que não precisa, né, Vivi? É. Achar que o outro tá atacando Tá sempre. atacando. E É ter aí, um novo olhar, né? quando a gente acha que o outro tá atacando, a nossa estratégia é atacar de volta, ou é se Pois é, defender. É pois olhar é. mais para ser gentil, pensar assim, eu acho que deve estar passando por algum problema, não é Sim, comigo. Isso me perfeito, ajuda, isso blinda o meu coração. Pode até ser que perfeito. seja comigo, mas eu prefiro achar que não é comigo, que é uma questão que a pessoa está com outro problema na vida dela e que acabou transbordando ali em mim. Pois é. Mas algumas coisas a gente tem que evitar levar para o coração como uma ofensa. Às vezes é porque o outro está num dia ruim, está passando por problemas, né, que a gente não conhece. Então, na dúvida, sejamos gentis. Gentis. Vivi, eu queria que você escrevesse aí o seu Instagram. Você que não segue a Vivi, eu quero que você siga essa um Então, coração ensinável, uma doçura que a Vivi é, gente, e a Vivi carrega muita coisa. Eu quero dizer para você, Vivi Costa, né? Ponto. viviancosta.pc. O meu, PC. o meu Instagram tá aí, o Ana Jorge. A Vivi também. Vivi, leveza. Que possamos todos nós ter leveza. Que Amém. todos nós possamos viver. É isso.
uma vida não simples, mas uma vida com abundância. Que possamos mesmo, Vivi, sempre olhar para o alto. Porque eu acho que isso é um mandamento mesmo. Olhar para o alto, olhar para Deus. E assim, e nós, aquilo que o Senhor diz. Porque ele disse ali em Gênesis 1:26, né? Que a gente precisa governar, a gente precisa dominar. Aí quando eu falo assim, procure governar a sua própria vida, procure dominar a sua própria vida, procure saber aonde que está sendo pesado para você, procure buscar situações que você não está dando conta. Por que que não está dando conta? Vamos ver. Porque afinal de tudo, Vivi, tudo vai passar, mas que passe bem, É, que você passe com saúde, que você passe feliz. E sim. é isso. E hoje, por eu ter passado por isso que eu falei, hoje eu me sinto uma nova mulher. Eu Olha me que sinto maravilha. realmente uma mulher leve, porque eu era uma louca. Maravilha. Uma louca, queria fazer tudo, uma louca. Mas hoje não. Eu sempre coloco prioridade, Vivi. É Que como legal. você falou, qual é a prioridade? Você deixou bem claro aqui, gente. Deus, a minha família, o meu trabalho fica, né? Não vou deixar de trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro, é óbvio. Mas assim, procura ver quais são suas prioridades. Exato. Porque se você começar a bagunçar numa confusão, você vai ficar pesada. Não É. é isso, Vivi? Exatamente. E escolher uma área da vida, e a gente não falou também da saúde, por exemplo, deve ser uma prioridade também, né? Então, Isso. se a sua saúde não tá boa, de que vale todo o resto, né? Coloca, reordena essas prioridades, escolhe uma área. Vou aproveitar e divulgar aqui o meu livro, Ana. O nome do livro é Opa! Decida Ser Leve. Escolhe Olha uma aí! área da sua vida e decide ser leve nessa área. Então, eu preciso ser mais leve no meu casamento, eu preciso ser mais leve com os meus filhos, eu preciso ser mais leve no trabalho, porque as relações estão muito difíceis, eu preciso ser mais leve com os meus pais, sei lá, escolhe aí, ou é no campo dos relacionamentos, ou no campo da saúde. Eu preciso ser mais leve porque eu preciso focar com disciplina para que a minha vida, para que eu consiga fazer uma atividade física, governar minhas emoções e não comer Isso. de forma impulsiva, porque eu não consigo dominar minhas emoções, né? Isso tudo é dentro do campo das emoções, É gente. um A gente caminho, é um caminho. E se você quer aprender, se você quer ter mais clareza, é só seguir a gente no Instagram, né? A Vivi tá ali, a Vivi é mentora. Gente, a Vivi vai dar uma aula de masterclass. Ai, meu Deus. A coisa. Gente, entrem no grupo da Vivi, por favor. sim, vou Vai colocar lá lá no no Instagram. Instagram. Olha só. Vai lá no Show, Ana. Instagram, na bio da Instagram da Vivi. Eu tô sabendo que ela vai dar uma masterclass no final do mês. Isso aí. Ela vai aprofundar no assunto, porque aqui a gente falou muito, né, superficial. Vai Sim. aprender com ela a ser leve. A ser leve. Eu indico a você. E também vá no meu Instagram, lá na bio da minha Instagram, tem lá o meu grupo de transbordo. Gente, nós precisamos aprender, nós precisamos ter clareza. E é isso que eu É. indico para você, tá É bom? isso aí. O Ana vai fazer uma aula também. A minha masterclass vai ser dia 30 de Dia maio. 30 de O Ana, você maio, vai né, fazer Vivi? dia 11, é? Dia 11/6. Dia 11/6, o dia do meu aniversário, É Ana. Vai ser a tua aula, dia do meu aniversário. o meu. E, e a gente tem que buscar conhecimento mesmo, gente. Não tem como. Tem que ter esse desenvolvimento, tem que buscar o desenvolvimento pessoal, porque ele afeta todas as outras áreas da nossa vida. É Então, que a isso. gente possa buscar isso como uma prioridade também, né? Olhar para dentro, nos conectar com pessoas que trazem outras perspectivas, que de Com repente a gente certeza. pode achar distante, mas daqui a pouco a gente faz ajustes que já vão fazendo a diferença. Foca na visão de longo prazo, foca na visão Sim. progressiva. Uma visão Faço. progressiva é aquela que a gente vai vendo o caminho à medida que a gente vai caminhando. Com Então, certeza. Deus nunca dá tudo, né, Vivi? Deus vai não. dando, Deus nunca vai dar tudo. Deus vai dando assim. Não. De acordo com seus passos, você vai tendo mais clareza. E uma coisa, Vivi, para a gente terminar essa live, a Vivi quanto eu vamos dar a nossa masterclass totalmente gratuita, Não é? gente. Total, vocês não imaginam. Então, assim,
30/5, Dona Vivi vai estar na Masterclass. Entram lá no grupo de transbordo dela, porque ali ela está falando tudo. No meu também, que vai ser dia 11/6, eu quero te convidar. Show de bola. Muito Vivi, bom. Vivi, gratidão, Vivi. É uma honra. É uma honra estar com você. Eu amo estar com você. Foi incrível, Eu Luana, amo a também sua vida, amei. amo a sua vida. E assim, vamos estar mais juntas, aí vamos fazer milhares de lives. Eu até, como a gente tem muita crença limitante, e você gosta disso, onde não traz leveza, nós vamos falar uma por uma, sabe? Viveu duas, para a gente Sim, desmiuçar mais as nossas lives, pelo menos mais, não tão profundamente como você vai fazer na tua masterclass, mas assim, para as pessoas terem entendimento. Pode sim. ser? Com certeza, eu amei também, amei estar com você, amei o Obrigada. convite. E assistam também, gente, a aula da Uana, esteja lá no grupo Sim, dela, todos os dias ali trazendo oração pra gente, né? Muito, muito importante. Então, que a gente esteja necessário. aí alinhada com pessoas que estão no caminho que a gente quer viver. E que a Perfeito. gente pare de repente acompanhar, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Vai olhar o teu tempinho de rede social para saber se você não Isso. pode tirar ali meia hora daquilo que você está jogando fora para que você possa crescer. Então, que a gente só tem que, de novo, reordenar. Até a Lívia colocou aqui. Temos muitas prioridades, mas a ordem importa. Isso. Exatamente. A ordem importa. Pois, minha linda, obrigada Vivi, pelo convite, viu? Foi beijo. maravilhoso. Eu vou pedir, eu quero que você faça o coração de novo e a Silvana vai bater uma foto para nós, viu, Silvana? Que é muito importante. Gratidão você que esteve nessa live todo esse tempo. Marca a gente lá. E Vivi, vamos ser leve. Mulherada que está aqui, todas as pessoas que estão aqui, seja leve. E quero finalizar dizendo que a vida é breve demais. Opa, Sejamos leves, porque leve. senão a gente vai viver uma vida que não vale a pena. Que sua vida seja leve, próspera, significativa. A vida é boa, ainda que haja problema para a gente resolver, mas a vida é boa demais. Boa Então, que demais. a gente não viva de qualquer jeito. Amém. Um beijo, Deus abençoe vocês todos e uma Beijo, meu boa amor. noite. Beijo. Tchau, obrigada pelo convite. Obrigada, amor. Beijo.